Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação para nos ajudar a desenvolver aqui os temas propostos. E quando a gente fala a pessoa que se destaca na área na sua área de atuação, está aqui hoje comigo uma pessoa que se destaca bastante na área da educação e também na área da política, que é o meu amigo Walter Batista. Obrigado pela presença, Walter. Eu que agradeço por estar aqui, Valdir, falar com os telespectadores do teu programa. Prazer enorme. Feliz 2020, né? Exatamente, exatamente. O Walter 2020 que começa pegando fogo, ano eleitoral, ano que as pessoas têm a oportunidade aí de debater um pouco mais a política. Infelizmente, né, que a política acaba sendo debatida com mais intensidade no ano da eleição, né? Pena que essas discussões não perdurem aí ao longo dos 4 anos de mandato dos eleitos, né? É verdade. Os anos eleitorais eles são importantes porque fazem com que as pessoas abram os ouvidos, né? Para ouvir a respeito do dia a dia delas, do cotidiano, dos problemas. É quando todo mundo está mais disposto a falar e também, em alguns pontos, também disposto a ouvir. Mas uma coisa que é interessante desse calendário, eu recebi esses dias um facsímile, uma cópia do calendário dos Beatles do ano de 64. Ah, tá. O ano de 2020, você recebeu também, né? Igualzinho, ano igualzinho, um ano bissexto, e bate exatamente com os mesmos dias da semana, começa o dia 1º de janeiro, no mesmo dia, né? Então é um calendário que se repete. Olha que interessante, né? Pena que é 64. O ano que não terminou, né? Um ano meio indigesto. É, um ano de grandes mudanças, né? Nas sociedades, no mundo inteiro e no Brasil. Um ano que marca aí, é um marco histórico negativo, no meu ponto de vista. A gente tem que falar assim agora, né? Claro. Porque muita gente que defende hoje ditadura, golpes e tal, mas é o ano que marcou uma tomada de poder, a queda de um governo democrático, muito parecido com outros momentos da história do Brasil, mas eu achei legal receber, pelo fato de ser o calendário dos Beatles, né? Que a gente gosta e tal, Legal. mas também porque é uma coincidência, né? É legal, eu vi também, aí eu fui ver o dia que eu estava, quando eu recebi, e aí eu fui conferir se era um bissexto, quer dizer, igualzinho mesmo, exatamente que o ano coisa, de 64. Né? Dizem que a história só se repete... 2 vezes. Não se repete, só se repete como farsa, né? Ou tragédia. Será que 2020 será um ano de farsas ou de tragédias? Né? Deus queira que não, Deus queira que afaste esse cálice de nós, né? Ah, com certeza. Aliás, o Walter, até antes de entrar nesses assuntos locais aqui e tal, se você me permite, a gente... o ano que está uma situação, os meses aí têm sido indigestos, né, com alguns acontecimentos assim desagradáveis, né, de desmonte. Parece que uma operação de desmonte de tudo que foi feito, de tudo que foi construído em termos de democracia, em termos de liberdades civis, culminando com um absurdo de um fato da semana passada, de um secretário, praticamente um ministro, né, de Estado, fazendo uma apologia deslavada, descarada do nazismo, que é crime na Alemanha, né? É crime no Brasil também. Crime no Brasil, também desculpa, é crime no Brasil. Eu falo Alemanha porque foi lá que... né, a gente chegou nos extremos em relação mesmo a algumas questões que tocam fundo, né, em quem conhece um pouco da história. Ainda há quem negue o Holocausto. Né? Ainda há quem negue o Holocausto, ainda há quem negue holocaustos, né? O Holocausto do nazismo, o Holocausto do stalinismo, o Holocausto de Mao Tse Tung na China. Há quem negue. O que a gente precisa ter claro é que esse debate que a gente tem, que é muito vago, é um debate muito superficial aqui no nosso país, entre o que é direita e esquerda, acaba fazendo com que se percam os valores essenciais, né? E numa sociedade como a nossa, nós vivemos num país republicano, numa democracia, os valores dessa república e dessa democracia precisam ser defendidos e respeitados. E a gente tem visto que, lamentavelmente, o governo federal, capitaneado pelo presidente Bolsonaro, com seus assessores e ministros, tem um lado muito obscuro. Né? É óbvio que existem políticos que estão lá, com os quais a gente tem uma contrariedade em relação à forma como eles lidam com a maneira de governar, com as escolhas que fazem. Mas há também um lado, dentro desse governo, composto por pessoas que trazem o que há de pior
O que há de mais perverso. E o que o Alvim fez demonstra isso. É um governo que abraçou-se também a pessoas que defendem o nazismo, que defendem o fascismo, que defendem um totalitarismo que o Brasil não quer. Porque o Brasil não elegeu o Bolsonaro para isso. Parcela do seu eleitorado vê com bons olhos essa atitude, mas é uma parcela muito pequena. Eu não acredito que todos os que votaram nele compartilhem desse tipo de pensamento, até porque muita gente nem sabe do que se trata isso, Valdir. Muita gente nem sabe o que foi o nazismo de fato. Eu vinha aqui para participação no programa, ouvindo um depoimento de uma pessoa que disse assim, eu não consigo nem ver as imagens do Holocausto. Que dirá aceitar que alguém faça o que foi feito, que é uma apologia a essa forma de totalitarismo. É inadmissível, é um absurdo. Isso é para dar prisão. Né? Aliás, apesar da saída do ministro, ele está sujeito a um processo criminal, porque o que ele cometeu foi um crime. Sim, né? com certeza. O próprio PSOL, a Rede de Sustentabilidade, outros partidos estão entrando com pedidos junto ao STF para que tome providências em relação a isso. Mas o que é pior é saber que sai um nazista do governo, mas o nazismo permanece. Porque os valores defendidos por ele parece que permanecem no governo. Em várias das áreas de governança, a gente tem gente lá que está trabalhando pela construção desses valores. Né? Incrível que num ministério a situação, em vez de se trabalhar a cultura, né, eles ficaram lá durante algum período bolando como é que seria a apresentação daquele plano, e a coisa não pode... É um absurdo, um descaramento o ministro virar público dizer que foi um acaso, que foi... Não foi por acaso. A frase foi escolhida, a situação foi escolhida dele, inclusive com a música de fundo. Sim, e a postura, você olha a imagem do Goebbels, é a mesma postura. Foi tudo feito tudo bem... de caso pensado, a medida muito bem planejada para atingir um objetivo muito claro, que é de atiçar, de chamar a atenção das pessoas que defendem esses valores. E há quem defenda. Eles estão ao nosso lado, eles convivem com a gente. Se tem uma coisa de bom que está acontecendo nesse momento, é que a gente está conhecendo quem defende esses valores. Exatamente. E eu estou afastando todos eles do meu convívio. Porque não dá para conviver com essas pessoas. Numa palestra do professor Mário Sérgio Cortella, no seminário que teve, no simpósio que teve de educação, eu fiz essa pergunta para ele. Falei, mas como é que a gente pode ter esperança num país melhor, de que as coisas mudem, num momento como esse? E a resposta que ele deu é uma resposta que ele vem repetindo, inclusive em outras participações dele, debates, até está no livro que eles escreveram, né? Ele, o Pondé e o professor Karnal, Felicidade, em que ele diz assim, é impossível você dialogar com quem quer que você morra, com quem deseja a tua morte. Exatamente. Nós estamos vivendo isso, né? Então não tem o contraditório, porque o contraditório é você pensar de um jeito, eu pensar de outro, e eu defender o teu direito de pensar como você pensa, discordando de você. Agora, no momento em que a gente tem uma sociedade em que há alguns que não aceitam a minha opinião, e aí acham-se no direito de me ofender, de desejar que eu morra, ou até mesmo em algum momento vai acabar acontecendo isso, de exercer uma violência, como a gente viu no final de semana um vereador que é de direita, de extrema direita e bolsonarista, um grupo de pessoas que estavam lá se manifestando contra a ministra Damares, então eles foram lá para manifestar contra ela, eram 4, 5 pessoas, e ele pegou e falou, olha, se vocês vierem manifestar aqui, vocês vão sofrer, porque eu vou me contrapor a vocês. Pegou ovos e começou a jogar nas pessoas. Uma forma de agressão. Ele falou, não vou bater fisicamente, mas jogar ovos. E começou a jogar ovos nos manifestantes. Quer dizer, um vereador com mandato. Quer dizer, que democracia é essa? Será que é isso que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente está tornando o nosso país? Né? Então é impossível dialogar com quem quer que a gente morra. Eu até fazer um crédito a uma menção que eu admirei muito, uma postagem que você fez nessa história toda do ministro da Cultura, que não é para se soltar fogos e rojões, porque o presidente demitiu o secretário. Na verdade, foi a sociedade que reagiu e fez com que ele fosse demitido. Não é esse sentimento de empoderamento, né? Essa palavrinha meio... Que é uma ilusão nossa também, né, Valdir? Porque depois eu fui alertado, o Rissi Araújo, que é um cartunista brilhante, ele me mandou uma mensagem falando assim, mas Walter, presta atenção, será que fomos nós mesmos? Porque ele só demitiu porque a congregação israelita
Se posicionou, porque o Davi Alcolumbre, que é judeu, presidente do Senado, se posicionou. Será que foi realmente a força do povo? Ele, pô, deixa a gente se enganar um pouquinho de que a gente ainda tem algum tipo de poder, pelo porque menos. Parece que nem isso a gente tem mais, né? Chegando, você falou toda essa questão, né? A gente começa a entrar na história das fake news e tudo isso, esse jeito de fazer política um tanto agressivo de hoje em dia, né? A gente já pode entrar num assunto mais local, né? Nós estamos num ano eleitoral e com demonstrações já aí visíveis, assim, de que o uso de fake news vai ser exagerado. Estou falando de Guarujá mesmo, né? Só que as pessoas estão esquecendo que tem uma legislação específica e a Justiça Eleitoral está de olho nisso, né? Sem dúvida nenhuma, é uma legislação dura, muito rígida, e a gente espera que, como vai ser o primeiro ano, depois da eleição presidencial, em que as fake news acabaram dominando os debates eleitorais e acabaram ajudando a eleger o presidente, né? Porque, de certa forma, ele se elegeu com muitas mentiras. Não estou dizendo que as mentiras o elegeram, mas é fato que as mentiras poluíram demais o debate político, né? Isso contribuiu para a eleição dele, de alguma maneira, ou para a não eleição dos outros candidatos que estavam postos. Nesta eleição, nós temos uma legislação que é muito rígida, que é muito clara em relação a isso. E há punições que estão previstas. Eu tenho visto, por exemplo, pesquisas eleitorais ou enquetes eleitorais. Já não pode mais, nesse período, fazer esse tipo de coisa. Mas estão fazendo e estão divulgando. Nem na tua rede social. Quer dizer, essa liberdade, ela tem que respeitar o que diz a lei. E os ataques que estão acontecendo, Valdir, eles são desrespeito, mas também podem ser crime eleitoral. Certo. Porque nesse momento nós já estamos vivendo um período pré-eleitoral. Eu não posso me anunciar como candidato, mas eu posso me anunciar como pré-candidato e tenho que respeitar as regras. E se eu tenho que respeitar as regras, todo cidadão também tem. E aí, quando você começa a distribuir e patrocinar ou mesmo a compartilhar mentiras que ataquem a honra de alguém que se posiciona como pré-candidato, você já entra na lei eleitoral. Então, o prefeito municipal, que se lançou pré-candidato à reeleição, tem pedido para se debater esse tema, mas o grupo dele, no grupo de apoio a ele, tem muita gente proporcionando também, lamentavelmente, esse ambiente. Né? Eu não estou dizendo que há responsabilidade de um ou de outro, dele ou de qualquer um, mas no grupo de apoio, no grupo de suporte dele, tem acontecido isso. Né? Talvez no meu grupo de suporte, no meu grupo de apoio aconteça, mas eu viria a público a qualquer momento para dizer que eu sou contra qualquer tipo de ataque. Eu sou contra qualquer forma de política que ataque a honra de alguém, que fale das questões pessoais. A gente tem que falar daquilo que é da gestão pública, de projeto, daquilo que venha para trazer esperança para as pessoas, na expectativa de que a gestão pública vai acontecer. Nós não podemos mais falar do indivíduo num processo eleitoral. Isso tem que ficar no passado. O Guarujá precisa crescer. Né? E toda eleição é isso, né? Fica se debatendo ali, ainda mais com o advento das redes sociais, que minimizou o debate. E as ofensas, né? É um debate raso, vazio, que não leva a lugar nenhum. E só quem perde com isso é o eleitor, é o cidadão. É a população. É a população. O que esse povo esquece também, na hora que cria um perfil falso e começa a se envolver aí em discussões com pessoas reais, né, como é o caso, já aconteceu inclusive com você nessa pré-campanha, né? É que a tecnologia permite identificar de onde veio, quem criou o perfil. Quer dizer, e serão identificados, Valdir. Serão identificados. É que assim, a gente pode fazer do limão uma limonada, então eu posso fazer de uma pequena chuva uma grande tempestade para tentar me capitalizar em relação a isso. Eu posso agir como eu sempre agi, com seriedade. Então quem está me atacando, não pense que eu estou quieto, que eu não estou agindo. As providências estão sendo tomadas, tem um corpo de advogados que dá suporte para que isso aconteça. A Polícia Civil tem uma delegacia especializada em crimes virtuais. Tudo que tem que ser feito vai ser feito. E no devido tempo e oportunamente, as responsabilidades serão apontadas e apresentadas para a população. O que eu digo é o seguinte, não me ofenda.
Se você quiser falar alguma coisa para mim, venha e fale diretamente o que você pensa. Claro. Debata ideias, né? Debata ideias. Quer falar para mim o que você pensa? Fale para mim. Quer me chamar de mau caráter? Quer me chamar de bandido? Quer me chamar do que quer que seja? Venha e fale para mim. Porque se em algum lugar eu vir qualquer ofensa, eu vou atrás. Eu vou atrás porque a única coisa que eu tenho é o meu nome. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para investir em campanha, eu não tenho patrimônio para investir em campanha, jamais, mesmo que tivesse, eu faria isso. Eu faço política porque eu acho essencial um cidadão participar da política. Então a única coisa que eu tenho é meu nome, e eu não vou deixar que o meu nome seja maculado por pessoas que são mau caráter. Mau caráter. E inclusive quem permite que isso seja feito. Que depois vem pagando de bonzinho, de o limpo. Não, porque política tem que ser limpa. Limpe a política. Limpar a política. É isso que a gente tem que fazer. Isso parte dos candidatos e pré-candidatos. E se essas pessoas acham que estão ajudando o seu pré-candidato, seu preferido, pelo contrário, estão atrapalhando. Bom, Walter, você teve uma passagem pela rede, né, e agora passou mudou para o pessoal. Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança e também entrar num ambiente já mais local, já que vamos aproveitar os ambientes que tem. Eu sempre coloco esse assunto cidade, esse programa aqui à disposição, tanto o programa quanto o jornal, para debater. Você é um professor categoricamente qualificado. Só queria entrar nesse assunto depois do intervalo comercial, claro, que é rapidinho, fazer um intervalo rapidinho, mas antes eu pedi para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, com diversidade de opiniões, toda sexta-feira nas redes sociais e ao sábado nas ruas. Essa semana, o destaque da semana é a campanha salarial dos servidores públicos municipais, mais de 6 mil servidores públicos, que definiram os índices que vão pedir aí de reajuste. O índice inflacionário de 4,3%, que é lei, e mais 1% que veio da campanha do ano retrasado, e também eles querem 3% de correção com base aí em perdas futuras, principalmente com relação ao aumento da alíquota previdenciária. O Assunto Cidade, como eu falei, está toda sexta-feira nas redes sociais e ao sábado nas ruas, e o programa Assunto Cidade volta já com o Walter. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Walter Batista. Deixamos no ar, antes do intervalo, a questão política local. O Walter é pré-candidato a prefeito de Guarujá, um termo que pode se utilizar tranquilamente, e que comecem logo os debates em torno das questões que afligem aí a população. Um deles é a questão da educação, a qual você tem bastante propriedade para falar, mas antes queria que você falasse um pouco sobre essa troca de partidos. Sim. Valdir, eu me pergunto por que eu não fui antes para o PSOL. Eu trabalhei na criação da Rede Sustentabilidade, né? Desde a coleta de assinaturas para a formação do partido. E um processo muito difícil, de frustrações iniciais, porque a gente tinha expectativa de que o partido fosse ter a sua viabilidade para a campanha ainda de 2014, né? Mas não foi possível.
E aí em 2015 saiu o registro do partido, então fui o primeiro filiado da rede aqui em Guarujá e um dos primeiros no estado de São Paulo, enfim, tinha uma história com o partido. Mas o processo eleitoral e a legislação eleitoral acabaram, entre aspas, né, por enterrar alguns partidos por conta do resultado da última eleição. E a rede ela não conseguiu viabilizar da maneira que se esperava a quantidade de representantes no Congresso Nacional, o que asseguraria, né, a possibilidade de fazer uma disputa eleitoral na eleição seguinte, que seria agora. Nas próximas eleições, né? E o PSOL é um partido com o qual eu tenho uma afinidade ideológica muito grande. O PSOL é um partido que tem uma discussão interna muito grande para dentro e que o que a gente vê para fora é a síntese disso. E eu sou uma pessoa que discute partidariamente, eu participo do cotidiano, da vida, da construção. Pra você ter uma ideia, a gente vai ter o Congresso do PSOL agora e a gente já tem discussões prévias sobre conjuntura nacional, conjuntura estadual, conjuntura municipal, conjuntura internacional, para montar as teses do partido. Então essa é uma construção de quem é um quadro de partidos de esquerda, de quem é um quadro de partidos progressistas, de quem participa da construção partidária dessa maneira. Então eu estou muito convicto da minha mudança para o PSOL, fui muito bem acolhido, para mim foi assim, muito gratificante saber do acolhimento que eu pude receber dos membros do partido, que é um partido que tem uma história na cidade, não é um partido que nasceu agora, e eu não estou indo para o PSOL como uma referência, eu estou indo para o PSOL como mais um militante. Eu estou me colocando como pré-candidato no PSOL e estamos na construção de uma pré-candidatura em conjunto, coletivamente. Isso é muito legal, né? O que a população pode esperar de um governo do PSOL, por exemplo, em determinadas situações cotidianas locais? Assim, a primeira coisa muito clara, muito óbvia, é a defesa das pessoas que mais precisam do Estado, das pessoas que mais precisam do poder público. O PSOL tem uma lógica que é a de lutar pela redução das desigualdades sociais e econômicas. Nós temos uma prioridade, que é a prioridade de vencer a pobreza, de vencer a miséria. E isso se dá em todas as áreas. Então, se você pegar, por exemplo, na área da educação, nós defendemos a escola pública de qualidade. Uma boa escola, com um professor bem remunerado, com um aluno que tenha todas as condições de acesso a tudo aquilo que a educação tem conseguido dar para os alunos numa boa escola particular. Por que a escola pública é tão boa para determinadas coisas e sofre tanto para outras? Porque muita gente, inclusive, acha que a educação pública é ruim em tudo, e não é. Ela é muito boa no acolhimento, na recepção de todos, ela abre as portas para todo mundo, ela não nega matrícula para ninguém. Então, um aluno que tenha, por exemplo, uma necessidade especial, ele é muito mais bem acolhido na rede pública do que na rede privada. Né? Então, a carreira de professor, a carreira docente, a possibilidade de você trabalhar com grupos diferenciados, de levar o conhecimento necessário para cada comunidade de acordo com a necessidade dela, é isso que a gente quer. Mas nós priorizamos que as pessoas tenham a condição de receber do Estado aquilo que o Estado tem obrigação de dar a elas. Saneamento básico, segurança, saúde de qualidade. O essencial são as políticas sociais. Então, um governo do PSOL seria um governo que olharia de fato para quem mais precisa. Muita gente acha que essa é uma visão equivocada. Nós acreditamos que essa é a visão correta. A visão de um gestor público é a visão de que tem que dar a cada um de acordo com a necessidade de cada um. Quem tem que pagar mais? Quem ganha mais? Quem tem que receber mais? Quem precisa mais. Enquanto a gente não superar o modelo de sociedade, de economia que a gente tem, que é uma economia capitalista, de propriedade, em que o acesso à propriedade é muito difícil para quem nasce pobre, a gente precisa de um Estado para mediar essas circunstâncias. E um governo do PSOL seria um governo que faria funcionar o Estado para dar aquilo que as pessoas tanto precisam para superar a sua pobreza e a sua desigualdade. Uma coisa que se discute bastante hoje em dia também é essa questão dos aumentos constantes de IPTU por um índice linear, né? Existem várias formas de se trabalhar essa questão, né? E principalmente oferecendo uma justiça social, né? É um assunto que não é debatido nunca em campanha nenhuma, e ao longo dos anos os governos vão se revezando na função de simplesmente aplicar o índice inflacionário de forma linear e pronto, né? Sem discutir nada, né? Aliás, aqui em Guarujá está tudo errado, né? Porque há imóveis, eu peguei o IPTU de um imóvel, valor venal do imóvel, R$212 mil na enseada. Valor do IPTU, R$5.000 por ano, aproximadamente. Valor comercial desse imóvel, o valor comercial dele,
R$180 mil. Um apartamento foi vendido por 180 mil, o valor venal dele está 212. Certo. Quer dizer, Supervaloriza tem alguma coisa errada. Aliás, muito errada. O Estado está cobrando demais sobre um imóvel que se desvalorizou, então está errado. O que deveria acontecer é uma redução do IPTU desse imóvel e não um aumento linear. Mas o Estatuto das Cidades, ele prevê que o IPTU ele pode ser cobrado de maneira progressiva. Em Guarujá, por exemplo, nós temos um problema habitacional grave. Por que a gente ainda não discutiu a possibilidade de um IPTU progressivo no sentido de quem tem apenas um imóvel vai pagar um IPTU menor do que quem tem mais. Um terreno vazio para especulação, vai pagar um IPTU maior, porque ele precisa ter ele tem um potencial construtivo, ele precisa ser usado para construir. Agora é óbvio, né? A gente sabe que há muita disputa de poder nas eleições e a eleição para a Câmara dos Vereadores é fundamental para a discussão sobre isso. Porque os vereadores é que mudam a lei. E aí, na hora que a gente olha para a Câmara e vê que não há disposição de se discutir esses mecanismos que estão no Estatuto da Cidade. Por exemplo, é inadmissível, Valdir, que existam ainda comunidades que moram em manguezais e que a prefeitura trate essas comunidades como se fossem problemas somente dela. As áreas de manguezais são áreas da União. Quem deveria estar trabalhando a regularização fundiária dessas áreas é o município junto com a União. Por que o município não faz um trabalho mais próximo para dar o título de propriedade para as pessoas que vivem nessas áreas? Por que o atacadão pode estar numa área aterrada de mangue e comunidades inteiras que vivem sobre manguezais não têm o direito à propriedade? Entendi. São essas as questões que a gente tem que discutir. Imóveis vazios o ano todo na cidade só promovem essa desigualdade habitacional. E o reajuste linear do IPTU, ele cria um problema, que é a pessoa não conseguir pagar. E aí tem que fazer refis todo ano, porque você cobra demais e não recebe. Exato. E aí as pessoas não pagam. E quem paga em dia se sente injustiçado. Parece uma punição. Parece uma punição para quem paga em dia. Assim, rapidamente, assim, para a gente não perder, embora a gente vá ter outras oportunidades de conversar, graças a Deus, se Deus quiser. Mas processo de terceirizações é um processo benéfico para a administração, agiliza, como alguns gestores preconizam, ou prejudica a população? Depende do ponto de vista. Para o gestor público, muitas vezes a terceirização ela é uma solução. Cômoda. Por quê? Ele elimina o concurso e ele facilita a nomeação. Solução cômoda, né? Cômoda, extremamente cômoda, porque ele faz um contrato, um contrato com uma organização social ou com uma empresa, a depender do tipo de terceirização, e ali ele tem uma possibilidade de indicar quem ele quer para trabalhar. Ele resolve dois problemas. Ele acomoda pessoas com uma canetada, ao mesmo tempo que ele tem ali um parceiro de negócios com o poder público, não estou falando que são negócios escusos, mas há muitas denúncias de negócios escusos em relação a isso, de propina, de superfaturamento de serviços e tal, e aí depois essas empresas muitas vezes dão problema, porque elas não entregam o serviço na qualidade que o serviço foi contratado, cobram demasiadamente, quer dizer, você acaba gastando mais, e no final, muitas vezes até aqueles funcionários acabam sendo, entre aspas, colocado numa situação de desemprego ao final do contrato, sem ter o depósito do fundo de garantia, sem ter os direitos trabalhistas pagos. Então isso é muito comum de acontecer. Mas pior do que isso, Valdir, é um caso que aconteceu em Guarujá, por exemplo. Lá na limpeza das escolas, nós tínhamos funcionários públicos que ganhavam ali em torno de 2 salários mínimos e meio. Não é um salário fantástico. 2 salários mínimos e meio. O que eles tinham de diferente? A estabilidade no emprego, porque prestaram concurso, e um plano de saúde de R$105 que a prefeitura paga. Aí a prefeitura tirou 200 e tantos servidores da limpeza, distribuiu pelas unidades da prefeitura e contratou uma empresa para colocar 160 funcionários para fazer o mesmo serviço que os 200 e tantos não davam conta. Quer dizer, a sobrecarga de trabalho sobre essas pessoas é enorme. A quantidade de trabalho que eles têm que fazer para dar conta de cumprir o contrato é muito grande. Então, a pressão muito grande. Salário deles, R$1.200. Metade dos outros. A metade dos outros. Quer dizer, então é uma forma precária de trabalho, de precarizar a mão de obra. Então, quando você pensa, não, o prefeito está gerando emprego quando ele terceiriza. Que tipo de emprego que ele está gerando? Uma frente de trabalho, que é um programa social, que você contrata pessoas para trabalharem 4 horas por dia e paga um salário mínimo e mais uma cesta básica, paga mais do que um trabalho como esse, em que você precisa ainda ficar refém de vereador ou de quem nomeou você, porque você só consegue aquele emprego se você for amigo de alguém. Exato.
porque o mérito do concurso não tem. Quer dizer, então a terceirização serve para esse tipo de coisa. E o serviço, ele vai ser bem feito? A que custo? Na exploração de quem? São questões que, como a gente falou desde o início do programa, devem ser debatidas aí ao longo do ano e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar várias vezes. Sem dúvida nenhuma. Quero voltar várias vezes aqui. Quero tentar estruturar essa mesa de alguma maneira que a gente consiga colocar 2 ou 3 pessoas aqui, inclusive com posições antagônicas para debater. Claro. Mas, infelizmente, esse aqui já está passando da hora. Eu te agradeço muitíssimo pela entrevista, mais uma vez, e deixo espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu Obrigado. que agradeço muito pela gentileza, sempre gentileza, pela maneira democrática como você faz jornalismo, pelo espaço, por me receber aqui. Não são todos que me convidam, quem convida eu vou. Então, se você assiste a algum programa que eu não vou, é porque eu não fui convidado. Né? Se eu não fui convidado é porque talvez não haja interesse em que eu possa participar e fazer esse debate. Estou aberto para debater com quem quer que seja, de maneira saudável, educada, polida, respeitosa, como a gente está fazendo aqui no teu programa, que eu admiro bastante. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, Walter, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.